Nós vamos estudar, iniciar uma nova série de mensagens a respeito do livro de Malaquias. É um livro que para mim marca bastante por uma coisa engraçada. Há uns bons anos atrás, uma daquelas gincanas de mocidade, eu precisava responder algumas perguntas, como uma prova, um teste entre mocidades. E a pergunta estava lá: qual era o último livro do Antigo Testamento? Para você ver como a gente não presta atenção em coisas simples. Eu olhei a pergunta e eu não sei. Mas usei a minha lógica, deve terminar com Z. E fui lá e marquei Zacarias. Errei. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. E eu nunca vou mais esquecer isso. Agora, talvez por você lembrar da minha falha, você também talvez não esqueça mais. Por que falar sobre este livro? Nós temos estudado com o pastor Ediano a carta aos Romanos. Temos estudado durante a semana um evangelho. E é sempre importante, nos estudos do Betel em casa nós temos tido temas livres. E é importante também que nós olhemos para o Antigo Testamento e aprendamos com o ensino que o Senhor nos dá lá. Principalmente quando esse ensino fala a respeito de coisas importantes que, como eu disse a vocês, aquilo que é básico rapidamente é perdido pelo nosso olhar. E Deus está num momento importante conversando com o seu povo sobre aquilo que ele havia esquecido. É importante olhar este livro, porque o que acontece? Aos irmãos jovens e pais que estão estudando Neemias, você tem ali, Esdras já passou, Neemias também, e a última palavra que Deus dá antes do retorno ou da vinda do Messias é para Malaquias. Por quê? Através de Malaquias. Por quê? Porque o povo havia passado 70 anos longe de sua terra. Voltou em 3 ondas: Zorobabel, Esdras e Neemias. O povo retornou a Jerusalém, construiu o seu templo, construiu os muros, mas era um povo que tinha acabado por desprezar tanto o culto quanto o próprio relacionamento com Deus. Esse é o ponto principal. Você via à volta da cidade confrontos com os vizinhos, você via pobreza, você tinha desprezo espiritual, depressão econômica, social naquela cidade, em Jerusalém. E quando eles foram embora cativos, as palavras que eles ouviram de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, é que quando eles voltassem, eles viriam um tempo de paz. Eles veriam que as nações chegariam o rei, o grande Messias, de uma vez por todas, reuniria ao povo e estabeleceria seu reino de vitória e poder, e eles não estão vendo nada disso. Então, quando você tem uma grande expectativa e ela é frustrada, é natural que a decepção seja muito profunda. E é o que está acontecendo aqui. Por isso, Deus precisa conversar com o povo dele de maneira especial. E eu coloquei aqui para a gente dar uma olhada, como nós vamos trabalhar neste livro. Por favor, Enilson. Nós temos aí 6, é uma maneira peculiar como esse livro é escrito, porque o que acontece? Deus apresenta o problema, ou melhor, Deus faz uma afirmação. Pode pôr aí, Enilson. Pode pôr as tantas afirmações. Se você gosta de riscar a sua Bíblia, pode marcar aí que serão esses os pontos e os trechos estudados. Deus, primeiro trecho que é de 1 a 5, que nós vamos ver hoje. Deus diz: eu sempre amei vocês. E através da boca de Malaquias, Deus mostra o que está no coração dos homens, no coração do seu povo. Como tu nos amaste? De que maneira? Ou até, como a gente vai ver, de uma maneira já sem nenhuma consideração. Será mesmo que tu me amas? Será mesmo, Deus, que o Senhor nos ama? É isso que a gente vai já estudar.
Os outros momentos, Deus vai dizer, vocês me desprezam. E o povo vai perguntar, como te desprezamos? E Deus vai responder, como eles estão desprezando a Deus. Outro momento, vocês são infiéis. Como? Como, Deus? Como temos sido infiéis? E Deus vai responder, vocês me cansam. Como te cansamos, Deus? Como? Deus vai responder. Deus vai dizer, voltem-se para mim. E eles vão perguntar, como então voltaremos para ti? E no último trecho, você vai encontrar aí, 3, de 13 a 15, vocês falam duras palavras contra mim. E eles vão perguntar, o que temos, Deus, falado contra ti, que é duro? E Deus vai encerrar, o Malaquias vai encerrar o livro, falando sobre aqueles que vão permanecer, sobre o dia do Senhor, a vinda do dia do Senhor, e como eles deveriam se apegar à palavra e uma verdadeira esperança. Mas ainda não, porque Deus tem que começar por aquilo que é mais importante. Obrigado, Nilson. Daqui a pouco a gente passa mais umas coisas aí. Como disse a vocês, é a última palavra de Deus antes dos 400 anos de silêncio. Entre o final do Antigo Testamento e Mateus, o início ali dos Evangelhos, nós temos um período de 400 anos. A última palavra, então, que Deus dá a esse povo é que eles estejam alertas e se apeguem àquilo que é mais importante, porque isso vai manter a sua esperança viva na vinda do Messias. Não era agora. Mas eles estavam perdidos e defeituosos no seu agir, nas suas esperanças, na sua maneira de conduzir a sua vida. E isso diretamente ligado à sua vida de culto, sua vida de adoração a Deus. E a gente vai já dar uma olhadinha por quê. Então, vamos ao texto. O texto desta noite é Malaquias capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. A primeira disputa, o primeiro embate de Deus com o seu povo. E Deus diz, através da palavra de Malaquias, diz assim, uma advertência. A palavra do Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú, o irmão de Jacó, declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada, e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos, podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com seus próprios olhos e exclamarão, grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Esse é o nosso primeiro trecho, então, e nós vamos partir ali do início. O que é uma advertência? Se você tiver outras versões de Bíblia, você vai ver um oráculo, uma palavra de peso, uma palavra dura. Deus está se levantando porque há emergência. Há emergência no tratar do seu povo, e Deus se levanta. Deus levanta homens para falar ao seu povo. E esse é o primeiro ponto que eu queria colocar para nós. Deus levanta aqui, tem uma situação interessante. Malaquias, também a palavra Malaquias significa o meu mensageiro. Você vai ver esta palavra ali no capítulo 3 também, no início do capítulo 3, 2 vezes. O meu mensageiro, e mais no finalzinho do verso 1, o mensageiro da aliança. Em todas essas palavras, a mesma palavra que está aqui para meu mensageiro, é a palavra que é traduzida aqui como Malaquias. Por isso algumas pessoas acham que, puxa, será que isso aí é um título? Alguns teólogos entendem que sim. Calvino até vai achar que esse era um título dado a Esdras. Mas eu não estou aqui com ele. Penso que seja o nome de uma pessoa mesmo, e estou com outros teólogos aqui que entendem que era uma pessoa mesmo que tinha esse nome de Malaquias, e ele se levanta para ser o instrumento de Deus nas suas mãos. A questão que eu quero colocar aqui como primeiro ponto, irmãos, é o que é um profeta? O que um profeta faz?
Nós vivemos tempos em que as pessoas se dão um título. Uns se chamam apóstolos, outros se fazem bispos, outros se fazem, sei lá, já deve ter alguma entidade maior que apóstolo, deve ter, mas você deve saber. Você deve saber. Será que é isso? Não. Dentro da palavra de Deus, na história de Israel e na história da Bíblia, é Deus quem chama os profetas. Um profeta, ele não se faz profeta. É Deus quem chama. E essa é a primeira característica. O profeta é alguém chamado por Deus. E ele tem uma missão específica. Ele tem a responsabilidade de ser a boca de Deus para falar às pessoas. As crianças cantaram aqui que Cristo é profeta, sacerdote e rei. Essa música a gente pode cantar, acho que quase todas as vezes que eu tiver que pregar isso aqui, pode cantar, porque tem a ver. Próxima mensagem fala sobre sacerdote. Cristo é o melhor sacerdote. Cristo é rei de fato. E Cristo é o verdadeiro e perfeito profeta, o maior profeta. Porque ele explica de fato a palavra de Deus. Este é o papel do profeta, de falar às pessoas aquilo que elas precisam ouvir, o que Deus tem intenção de falar ao seu povo, a sua necessidade. A segunda questão é que o profeta tem uma missão específica. Nós vamos ver na palavra de Deus profetas que foram levantados, por exemplo, como Jeremias. Deus chamou Jeremias, prega, tantos anos lá, ninguém vai se converter. Essa é a missão. Imagina você, prega, fala, exorta, ninguém vai mudar de comportamento. Essa é a missão. Ou Isaías, se você for abrir a sua Bíblia, Isaías 20, verso 3, você vai ver Deus falando a Isaías, vai lá, tira toda a sua roupa e fica do lado de fora da cidade dando volta. Isaías fica 3 anos nessa circunstância. Ou para Elias, contra os 450 profetas de Baal, Deus levanta aquele homem para confrontar a idolatria do povo. Deus fala através de Elias, Deus faz parar de chover. E só volta a chover quando Deus chama Elias novamente. Agora vamos trazer chuva de novo. São responsabilidades que Deus dá aos profetas. Por isso, no caso específico aqui de Malaquias, ele tem uma mensagem muito dura, muito pesada às pessoas. Isso é sério, porque ninguém gosta de dar uma notícia ruim. Pelo menos eu não gosto. Mas às vezes é necessário. E Deus levanta pessoas para falar sobre essas coisas. É o que Ele está fazendo aqui. Só que no coração do profeta pode existir, ou do mensageiro, pode existir aquela tensão. Puxa, eu vou machucá-los, eu vou feri-los com aquilo que Deus está querendo falar a eles. E ainda mais nos nossos dias. Há uma grande tendência a você buscar ser significante. As pessoas querem, de alguma maneira, ganhar um like, ganhar uma curtida, alguma coisa assim na internet, nas redes sociais. Elas fomentam isso. Eu quero achar uma veia para achar alguma coisa interessante, ganhar destaque, ganhar as curtidas lá no Facebook, ou no Twitter, ou no Instagram, os coraçõezinhos piscando. A gente quer isso. E vive num tempo disso. Você precisa ser significante. E palavras duras não são sempre bem vistas ou bem aceitas pelas pessoas. No nosso tempo ainda mais. Mas elas são necessárias. Como pontuei aí no boletim para vocês, palavras duras transformam e formam, na verdade, corações suaves ou doces e sensíveis a ouvir a palavra de Deus. É como se a gente sempre elogiasse, se a gente sempre fizesse carinho, a gente formasse um coração que não tem sensibilidade àquilo que Deus quer. E com o povo de Deus não pode ser assim. O povo de Deus às vezes vai precisar ouvir alguns puxões de orelha. Hoje na classe com os adultos lá, nós lembramos das palavras de Hebreus, capítulo 5, finalzinho do capítulo 5, em que o escritor disse assim, olha, eu tinha umas coisas bem profundas e sérias para falar com vocês, mas vocês se tornaram lentos para aprender. E eu não posso. Eu tenho que ficar falando de coisas básicas da fé, e eu não posso falar isso com vocês. Hoje, coitado. Mas está lá, está na Escritura.
está na palavra nos exortando. E esta responsabilidade de Malaquias era muito séria. Falar aquilo que era necessário. Ele tinha que agir como a gente ainda recebe cartas, né? Mais cobranças, né? Cartas uns para os outros não, mas cobrança a gente recebe. É como a mensagem de cobrança que você recebe lá, o boleto. O mensageiro, não é ele que produziu o boleto, ele só entrega. O papel de Malaquias e do profeta é entregar a carta. Ele não vai redigir a carta, ele não vai colocar a maneira como ele entende que Deus deve agir. Não, Deus diz assim, vá lá e fale isso às pessoas. Vá lá e fale isso ao meu povo. Ora, aprovando, ora, corrigindo. E na maioria das vezes, corrigindo. Então, existe uma tensão aqui, um perigo, que você recebe uma mensagem pesada e você luta dentro do seu coração em, puxa, vou ser aceito, vou ser ou não vou ser. Mas um profeta tem que ser corajoso para falar aquilo que Deus quer. A mensagem também é uma mensagem de peso às pessoas. Imagine você, se Deus mandasse uma carta a você, um e-mail, um Twitter, uma mensagem particular do Facebook, Deus mandasse a você, dizendo a você que não está feliz com a maneira como você vive diante dele. Como você reagiria? Se Deus falasse a você que não está feliz com a maneira como você o adora. Você vem ao meu culto e você não vê a hora de encerrar. Você vem ao meu culto e as músicas são cansativas. Você vem ao meu culto e estar com as pessoas é pesado a você. Você vem ao culto e ler a Bíblia, orar. Puxa, tem textos longos. Sabe o que você ouve às vezes no seminário? Gente, coloca textos longos, porque às vezes ali no púlpito, ali dentro do momento do culto, é a única hora que o crente vai ler a Bíblia. Não é por isso que eu coloco textos longos não, tá? É porque eu gosto. Mas tem pastores que fazem isso. Eu vou colocar um texto longo porque é a única hora que a igreja vai ler. Será que Deus estaria feliz com esse tipo de aproximação, de relacionamento? Pois é isso que ele faz. Como eu disse, mostrei a vocês há pouco, Deus diz a Israel, eu não estou satisfeito com o culto de vocês, não estou satisfeito com o que é ensinado, não estou satisfeito como você vem me adorar, não estou feliz com a sua fidelidade, eu estou cansado de vocês. Olha o seu egoísmo, olha a sua arrogância. E a gente vai estudar todas essas coisas, são mensagens pesadas a nós. Como nós reagiríamos se Deus falasse assim conosco? A aplicação para esse primeiro ponto é que Deus nos chama para sermos profetas também. Sabia? Que Deus fez cada um de vocês, dos menores aos mais velhos, responsáveis por falar da palavra de Deus, responsáveis para anunciar, responsáveis para alertar, responsáveis para falar de uma mensagem que às vezes não é tão bem vista ou bem aceita por aqueles que estão ouvindo. Existem esferas de responsabilidades que cada um de nós tem. Você pai, semana passada nós tivemos aqui um batismo, e toda vez que nós temos um batismo, quais são as palavras que o pastor aqui nos lembra? Pais, vocês se comprometem diante de Deus e da igreja, de ensinar seus filhos, de colocá-los numa condição de aprendizado da palavra, de confronto às vezes necessário, se eles estiverem desobedecendo, se comprometem? Sim. Muitos de vocês já passaram por isso. E nós nos responsabilizamos, domingo após domingo, como pais, a tratarmos melhor, ensinarmos melhor. Isso não fica longe dos filhos, por exemplo. Eu não posso desprezar os mais novos. Eu creio na palavra. Creio que a palavra pode fazer você, jovem, mais sábio do que um ancião. Eu creio que a palavra pode transformar e fazer você ser bênção na vida da sua família. Agora, é uma responsabilidade sua que Deus te chama como profeta também. Você está exercendo, manuseando bem a palavra, está sendo corajoso. Deus também nos chama
para sermos profetas uns aos outros. Eu vou ler aqui Hebreus capítulo 3, verso 12 a 16. A palavra diz assim: que nunca se ache em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade no meio da igreja, para se apartar do Deus vivo. Não deixe que isso aconteça. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então existe uma responsabilidade também sua com o seu irmão aí que está ao seu lado, de incentivá-lo a não esmorecer, a não fraquejar contra o pecado. Você está exercendo isso? Quando aquele irmão seu falta, sente falta? Eu sinto. Faltou, manda uma mensagem. Cadê você? Está tudo bem? Cuidado, vigia. Recebi essa semana, alguns irmãos em casa, e eles não têm frequentado a igreja, ou algumas igrejas esporadicamente, já foram frequentes à igreja. E uma das coisas que eles colocaram para nós ali é como você rapidamente enche o momento, enche a sua agenda de outra coisa. E a igreja vai ficando, vai ficando, vai ficando. Por isso, vocês precisam se exortar. É uma responsabilidade que Deus deu na mão de vocês. Como pais, estou partindo da esfera mais importante lá, dentro de casa. Pais e filhos, uns exortando aos outros. Vocês como igreja, exortem uns aos outros a permanecer, lutem contra o pecado. E vocês como povo de Deus, numa geração corrompida e corrupta, no mundo. Veja só. Nós temos 2 textos aqui, Ezequiel 3, 18 a 19, se você quiser ler depois. Mas eu vou pegar aqui 2 Coríntios capítulo 5, 17 a 21. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, 2 Coríntios 5, 17 a 21. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo Jesus estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, mas nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Esse é um papel meu e seu, dentro da sociedade, dentro do nosso tempo, da nossa cultura. Você está exercendo esse papel? Dentro de casa, na igreja e socialmente. A mensagem que Deus deu a cada um de vocês é: reconciliem-se com Deus. Alertem o pecador. Puxa, Deus me chamou, eu amo a Deus, mas eu não acho o meu lugar. Aí, ó, bastante coisa para você fazer. Dentro da sua casa, dentro da igreja e dentro da sua vida de trabalho culturalmente. Essa é uma responsabilidade pesada, séria e que deve ser valorizada pela igreja. E aí a gente vai olhar novamente para Malaquias para ver o teor, então, da mensagem de Malaquias para com o povo. A mensagem que Malaquias dá ao povo está ali a partir do verso 2. Deus diz: eu sempre os amei. Eu sempre amei vocês. Bonito isso. Algumas semanas atrás, eu precisei corrigir meu filho. E eu aprendi que uma das coisas mais importantes para que você corrija seu filho é que você precisa lembrar a identificação do relacionamento dele com você, o seu com ele. Então, a primeira coisa que eu falo é: filho, eu sou teu pai e eu te amo. E eu não posso ver o erro, eu preciso te corrigir. E compartilhei isso com os irmãos da classe dos adultos, dos pais de jovens ali, foi um dos momentos mais marcantes em minha vida. Mais belos em minha vida. Quando corrigi o meu filho, choramos juntos, nos elogiamos juntos, nos abraçamos, passamos ali, gastamos tempo, a filiação, a paternidade vivas ali. E é exatamente assim como Deus começa
as suas exortações. Veja, mostrei aqui a vocês, são 6 momentos, 6 embates que Deus vai colocar seriamente com o povo. Mas a primeira coisa que ele quer dizer, a base da argumentação é: eu amo vocês. Só que Israel está com um coração duro, disse a vocês. É um coração cínico, é um coração rebelde contra Deus. E essa pergunta aqui não é simplesmente tá bom, Deus, de que maneira? Explica para mim, Deus, como o Senhor nos ama? É uma pergunta de dúvida, de colocar em xeque, de fato, se Ele nos ama mesmo. Será mesmo que Tu nos amas? Será mesmo, Deus, que o Senhor nos ama? Olha o que o Senhor fez. O Senhor nos prometeu que voltando do exílio, nós teríamos um reino perpétuo. O Messias estaria aqui, os muros feitos, a adoração plena, o Teu povo todo reunido, sem guerra, haveria paz dentro dos nossos muros, e o que nós vemos é pobreza, brigas internas, egoísmo. Será mesmo, Deus, que o Senhor nos ama? Deus então precisa falar daquilo que é mais importante para Ele e mais importante para o relacionamento dele com o seu povo. Como eu disse a vocês, nós geralmente não valorizamos aquilo que é comum. E nós precisamos, às vezes, de alguns chacoalhões. Essa semana, talvez você tenha visto. Eu vi um depoimento, um vídeo com o depoimento dos jogadores da Chapecoense. Não sei quem viu aqui. É muito bonito. Mas no fim do relato de todos eles ali, o que eles vão dizendo é: eu vi a minha vida, depois daquele acidente, foi um milagre eu estar vivo. E eu voltei para os meus filhos, e eu falei: você não vai me dar um abraço? Não, um deles fala assim: e aí, filho, não vai me dar um abraço? O que eu mais queria é o abraço do meu filho. O que eu mais queria era a minha família. E as coisas que eu tinha no meu dia a dia, como elas me fazem falta, os meus amigos com quem eu treinava. Eu entro no estádio, eu entro no centro de treinamento, e falta a eles. Aquilo que a gente tem todo dia, a gente tende a desvalorizar. Isso é sério para nós. O amor de Deus, a gente tem próximo de nós. Às vezes não é tão palpável, ou melhor, a gente mede ele como palpável ou não, e isso é um problema para nós. Deus então precisa dizer: eu amo você. Ele vai na raiz do problema, não como um médico que erra o diagnóstico. Israel então pergunta: de que maneira, Deus, o Senhor nos ama? Por que será que Israel pergunta dessa forma? Imagine você responde, por que você responderia dessa forma para com Deus? As frustrações, talvez por coisas que você esperava, coisas que você gostaria. E aqui é importante para nós: será que você não tem medido, será que a tristeza e o seu desânimo, às vezes, do seu relacionamento, da vida com Deus, não está porque você está medindo o relacionamento teu com o Senhor pelas coisas que você tem, ou melhor, pelas coisas que você deixa de ter, ou que Ele não te dá? Seja justo, seja honesto com você. Puxa, eu queria tanto um aumento do meu salário, Deus não me dá. Eu queria tanto um filho. Eu queria tanto um carro novo, eu queria tanto melhorar minha carreira, queria tanto entrar numa faculdade, queria tanto conseguir uma namorada, conseguir um namorado, queria tanto de uma vez por todas arrumar as coisas da minha casa, com os meus filhos, com minha esposa. Será que a gente não tem medido o nosso amor, a nossa relação com Deus por essas coisas que a gente gostaria de ter? Israel precisa ser corrigido. A visão do povo precisa ser corrigida. E aí Deus tem que falar sobre o amor dele para com o seu povo. E isso para nós pode ser um negócio: puxa, claro, eu amo a Deus. Eu também amo a Deus, Samir. Eu não tenho problemas com Ele. Toma cuidado. Eu tenho certeza que se eu perguntasse para qualquer um de vocês: você ama a Deus? Você diria que sim. Mas a gente precisa tomar cuidado com um negócio chamado ateísmo cristão.
Reverendo Augusto de Nicodemos tem até um livro que ele fala sobre isso, comentei com os irmãos do Betel em casa, em que pessoas estão dizendo que creem em Deus, que amam a Deus, mas a sua vida não mostra isso. Como é a sua vida? O seu culto não mostra que é assim. Você despreza o estudo, você despreza uma vida de oração, você nem ora talvez, você despreza o contato com os irmãos, você não tem interesse em trabalhar de jeito nenhum, de cooperar de nenhuma maneira dentro da igreja. Será mesmo que você ama a Deus? Você não se importa com nenhum desses pontos que eu coloquei aqui, falar com teus filhos dentro de casa, você não se importa com isso, você não se dedica a isso, você não se importa em falar com os irmãos da igreja. Se alguém faltar, sumir daquele, puxa, cadê tal pessoa? Tem uns 10 anos que não vem, só agora que eu percebi. Será mesmo que você ama a Deus, está importado com as coisas que Deus se importa? Será mesmo que você está cumprindo a sua responsabilidade? Por isso, olhar para o amor de Deus é um momento, é importante para nós, porque Deus vai corrigir. Se o povo está olhando pelas coisas materiais, eu queria o retorno do Messias de uma vez por todas, Deus. Eu queria paz, eu queria prosperidade, eu queria que nossos currais estivessem cheios, as nossas plantações também, e não vejo nada disso. A gente queria dinheiro, a gente queria ter uma boa vida. Sofrimento a gente já passou lá na Babilônia. Será mesmo que tu nos amas? Deus então precisa corrigir. Eu quero aqui apanhar uma ajuda do pastor Donald Carson, e ele, no seu livro A Difícil Doutrina de Deus, nos ajuda em algumas coisas importantes sobre essa doutrina que é difícil sim. Eu não sei se você leu a pastoral de hoje, aí no boletim, eu vou resumi-la rapidamente aqui para vocês. Nós temos dificuldade em ensinar ou falar sobre o amor de Deus, primeiramente por alguns problemas culturais. A maneira como se fala sobre amor hoje, não é a mesma maneira que se fala sobre amor na época em que a palavra de Deus foi escrita. O pano de fundo é diferente. Por exemplo, culturalmente, você falar sobre amor é muito bacana. Mas se você falar sobre soberania, sobre um Deus que é irado, sobre um Deus que é justo, sobre um Deus que é providente, essas coisas começam a trazer dificuldades para as pessoas que estão te ouvindo e às vezes até para vocês. Mas calma aí que eu já vou chegar na parte do crente. Então, culturalmente a gente tem dificuldade porque o fundamento é diferente. O mundo fala de amor, a igreja fala de amor, que às vezes não é o amor que Deus tem revelado aqui. A igreja, ou as pessoas culturalmente, entendem que compartimento, ou colocam o amor como uma coisa mais importante. Tem um momento de um exemplo, é o seguinte, o Carson está conversando com um outro pastor de outra tribo, de uma tribo, mas ele é africano, estão estudando juntos, tal. E Carson percebe que nos momentos de livre que os pastores têm, aquele pastor some, ele vai para a área de prostíbulos. O Carson então chega para ele e fala assim, você está fazendo uma coisa errada. E aquele pastor responde assim, na minha cultura, é normal a gente ter várias mulheres, eu estou distante da minha esposa e eu não tenho problema de ter outras mulheres. Aí o Carson fala, a Bíblia não permite essas coisas. E aí, aquele pastor responde assim, mas Deus está exercitando aquilo que Ele faz melhor, perdoar. Não é isso que Deus tem que fazer melhor? O Carson fala aquele absurdo, né? Ele certamente não estava sendo guiado pelo que a Bíblia diz, ele estava sendo guiado por outros princípios. Para você ver como o amor de Deus ou o amor como as pessoas acham que deve ser exposto, não é uma coisa fácil e às vezes é bem complicado. Será que o amor de Deus é só perdoar, você está livre para sair fazendo o que você quiser e Deus vai perdoando? Será que é assim? Não. Por isso, é importante a gente olhar aqui que se nós temos dificuldade, nós somos seres humanos. Às vezes a gente está nervoso com o nosso filho, ou com os nossos pais, mas e até às vezes com um irmão, e a gente precisa amansa, calma, pensa, rumina, tenta equilibrar as coisas, porque quando a gente fica nervoso com alguém,
Existe amor naquilo? Não. Existe geralmente ira ou a raiva. A gente é dominado por algum um sentimento, uma reação que é muito forte e apaga as outras, desconsidera as outras características. Tem gente que até perde o prumo, nem raciocina direito. Mas com Deus não é assim. Quando Deus está irado, Ele está irado, mas tem ali a sua justiça, tem ali a sua santidade, tem ali o seu amor, tem ali a sua soberania, tem ali o seu cuidado, e Ele não é desequilibrado em nenhuma dessas características dEle. Por isso a gente precisa tomar cuidado em não cair nessas simplicidades com que o amor de Deus é apresentado para nós. E aí vem a nossa responsabilidade como crentes, né? Nós temos preguiça de estudar. Nós temos preguiça. E nós simplificamos uma doutrina tão complexa em simplesmente dizer que Deus é amor. Assim como as pessoas lá fora estão dizendo, Deus é amor, Deus é amor. E aí quando você fala que o cristianismo tem uma mensagem, você coloca Jesus na mesa, aí as pessoas falam que você é intolerante. E aí você não sabe o que fazer. Por isso precisa estudar. Por isso precisa não afrouxar a sua responsabilidade. Então, Enilson, por favor, são cinco pontos aqui que eu queria rapidamente passar a vocês. 5 maneiras, eu gostei dessa ilustração. Imagine um diamante. Talvez você não tenha, mas você já sabe como ele é. Ele tem várias faces. O amor de Deus parece que ele é apresentado na Escritura como um diamante, em que ora Deus vai explorando uma face, ora outra, ora outra. Vejam só, por favor, primeiro exemplo aí, Nilson. O primeiro ponto é que Deus demonstra seu amor de maneira intratrinitariana. Meu pai, o que é isso? Dentro da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, eles se amam. E esse amor é único dentro da Trindade. Por que ele é único? Da maneira como Deus ama Cristo, da maneira como Deus ama seu Filho, é uma maneira justa. O Filho não tem desobediência. Nós lemos aqui, Jesus falando, o Filho só faz o que o Pai ensina. Eu só faço o que meu Pai me ensina. Por isso o Pai me ama. Porque eu só faço o que Ele gosta. Esse é o tipo de relacionamento que só Deus, o Filho e o Espírito têm. É verdade. João capítulo 17 vai colocar, Jesus orando pelos discípulos vai falar, Pai, assim como nós somos um, que eles sejam um também. Lewis vai até dizer, C.S. Lewis vai dizer que quando Deus nos chama, quando Cristo nos coloca nesse amor, Ele nos faz vivenciar a dança da Trindade. É como nós desfrutássemos desse amor, mas ele é um amor único do Pai. Jesus não inveja a Deus, não quer tomar o lugar de Deus. Jesus o ama e o exalta. O Espírito da mesma forma. O Espírito ama o Pai, ama o Filho, e eles vão vivendo maravilhosamente bem em sua glória. Existe também uma segunda maneira, uma segunda face. Aí eu vou colocando alguns textos ali, alguns textos até que nós já lemos aqui no nosso culto, tá? Para que você, se quiser anotar, pode anotar. Existe o amor providencial de Deus. Esse amor também foi lido aqui. O Salmo 104 mostra esse cuidado de Deus com a sua criação. Como Ele dá aos animais, como Ele nos alimenta, Ele nos dá, como a pastora ressaltou aqui, às vezes a gente acha que é pela nossa inteligência, nosso braço. Está lá, ó, Deus tem que dar, senão a gente não tem. E Deus é tão bom, Mateus capítulo 5 vai dizer que Deus dá o alimento até aos seus inimigos. Deus trata bem, esse amor providencial e cuidadoso de Deus é até com aqueles que odeiam a Ele. Mas existe mais uma maneira que Deus apresenta seu amor na Escritura, é o amor de Deus, o seu desejo por salvar. Um texto bastante conhecido por nós aí, João 3,16, Deus está desejoso, chamando gente de todo lugar, toda criatura. Nós cantamos aqui nos cânticos espirituais, em que Deus amou os seus maiores inimigos, aqueles que eram profundamente corruptos, aqueles que o odiavam. E esse amor Deus está chamando. Deus não tem satisfação na morte do ímpio. A palavra mostra assim. Isso é um tipo de amor que Deus demonstra na sua Escritura. E a gente precisa manusear todos essas faces do diamante. Você não pode pegar uma face do diamante e só olhar para ela em toda hora que aparece amor na Bíblia, você só olha, não, é só assim. Não.
Tem que tomar cuidado. A quarta maneira como Deus apresenta seu amor é seu amor filial, ou como eu coloquei aqui, é o amor na obediência. Esse amor é um amor que só os filhos de Deus desfrutam. Nós lemos aí, temos aí Provérbios capítulo... Provérbios capítulo 3, versos 11 e 12. A gente vai dizer ali, Deus corrige aos seus filhos, assim como um pai corrige. É o texto de Hebreus também, que nós não entendemos às vezes a disciplina de Deus, mas ela é uma maneira em que Deus mostra seu amor. Ou o texto que foi lido aqui durante a nossa liturgia, de Oséias, capítulo 11, Oséias. Deus está corrigindo ali Efraim, Israel, mas ele diz, a palavra de correção não será a última palavra, porque eu amo o meu povo, eu o restaurarei. Para o crente, para aquele que é escolhido, para aquele que é filho de Deus, a correção ou o juízo não é não é o último estágio. A graça e o cuidado de Deus é o último estágio, e ele vem. Mas existe uma maneira única também que o amor de Deus é expresso, que é o texto, é a maneira como ele expressa aqui no livro de Malaquias. O seu amor eletivo, a maneira como Deus escolhe os seus filhos, escolhe de uma maneira única. Ele vai dizer para Israel, em Deuteronômio capítulo 7, você não era o povo mais poderoso, você não era o povo mais numeroso, mas eu resolvi te amar. Jeremias capítulo 31, Deus vai dizer, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. E Jesus vai dizer, aqueles que Deus me dá, as ovelhas que Deus me dá em minhas mãos, elas jamais vão se perder. Efésios capítulo 1 vai dizer que antes da fundação do mundo, o Pai amou, o Filho entrou no mundo para salvar, e o Espírito cessa. Efésios 1, capítulo 1, ali, o início do capítulo 1, se você abrir sua Bíblia para estudar. Romanos capítulo 9, daqui uns dias, daqui uns tempos, o pastor vai chegar nesse texto, em que Paulo vai dizer que Deus amou ao seu povo. Deus amou Jacó e rejeitou Esaú. Ele vai fazer o eco de Gênesis capítulo 25, quando Esaú e Jacó estão dentro do ventre da sua mãe. E Deus diz, eu amei Jacó, eu escolhi Jacó e não escolhi Esaú. E é uma maneira também, o amor de Deus, esta face do amor de Deus é apresentada na Escritura. E a gente precisa, isso é trabalhoso? Olha, eu estou falando aqui rapidamente, tá? Existem livros para você estudar sobre isso. Isso aqui é bem simples, eu estou mastigando bem para vocês aqui. Se isso é cansativo para vocês, é para vocês verem que não é simples a doutrina. E se você individualizar, você só focar numa face desse amor, você está errando. Porque Deus ama o seu povo de maneira especial, ama os seus filhos na obediência, e Ele vai corrigir. Se o filho obedecer, vai receber prêmios. Se o filho desobedecer, vai ser corrigido. Deus ama, está desejoso por salvar pecadores. Deus é providente em cuidar da sua criação e até dos seus inimigos. E Deus tem um amor único dentro da Trindade. São algumas faces desse amor, para você ver como não é sério. E aí a gente volta os olhos para o texto em que Deus diz, eu amei vocês. E de que maneira, Senhor, nos amaste? Deus vai responder, não era Esaú, irmão de Jacó, declara ao Senhor. Todavia, eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E essa eleição é algo que Deus faz antes da fundação do mundo. Deus escolhe os seus, não porque vocês sejam bons. Na verdade, nem sempre, a maioria das vezes não é assim. Entendo que nós sejamos os piores pecadores. Deus escolhe o seu povo e ama o seu povo como uma ação única, completa, e que Ele vai alimentando durante toda a era, todo o tempo, toda a história. Em todos os momentos, Deus vai sustentar o seu povo. Sempre vai haver um povo que ama a Deus. Por quê? Porque Deus é quem sustenta os seus. Então, eu quero que você preste atenção aqui. Se você está injuriado com o seu culto, se a sua vida com Deus está sendo incômodo para você, não está havendo prazer, talvez seja porque a sua medida de amor está em coisas, ou na maneira como Deus conduz você
você não está satisfeito porque você não está olhando para aquilo que Deus está dizendo que é mais importante. Você pertence a Ele. Pertencer a Deus é o maior presente que você ou eu podemos receber. Não ficou feliz, né? Que pena. Nós cantamos aqui coisas tão belas de um povo que foi amado, foi chamado, foi sustentado, um povo que é cuidado, um povo que é ensinado. E essa maneira como Deus age, cuidando do seu povo, é só de vocês, é só nossa. É única. É de tal valor que Ele dá o seu próprio Filho, aquilo que é mais valioso para Ele. É tão precioso esse amor, esse cuidado de Deus conosco, que Ele dá aquilo que é mais caro a Ele, para nos resgatar. Mas isso às vezes para nós não brilha. Pertencer a Deus, poxa, mas isso a gente acaba esquecendo do cuidado. Se está faltando algum alimento dentro da tua casa, lembra que é o Senhor quem está cuidando de você. Se está faltando emprego, lembra que é Ele quem está cuidando de você. E se às vezes você precisa aprender isso, você vai passar por isso. Como um ensino, como um cuidado dEle. Porque é melhor estar nessa condição do que na condição de Esaú. Olha só, a partir do verso 3, ele vai encerrar aqui, para Esaú, o que fica é que Deus transformará, diz Deus assim, transformei suas montanhas em terra devastada, e as terras de sua herança em moradas de chacais. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Deus está dizendo, Israel, você queria estar nessa condição? Com vocês eu amei, eu corrijo, eu cuido, mas com eles eu sou irado para sempre, eles são meus inimigos para sempre. Ainda que eles queiram fazer, eu me levantarei para não permitir. E é interessante que se você olhar na história, ali 400 anos depois, um pouquinho menos, você vai ver na história um homem chamado Herodes o Grande. Herodes foi colocado para cuidar de Jerusalém e dos judeus. Os romanos escolheram Herodes. Por quê? Ele era edomita, descendente de Esaú. Os romanos falaram, poxa, eles são parentes, talvez não dê problema nenhum. Deixa Herodes cuidar, que Herodes cuida bem deles. E Herodes vai lá, constrói grandes edifícios e tal. Mal sabiam eles que Herodes se achava o grande, gostava de ser chamado grande. E quando ele ouve que o rei dos judeus nasceu, ele fica doido. Por quê? Porque ele é edomita. Deus está contra ele. Não é ele que é grande aos olhos de Deus. Cristo é grande aos olhos de Deus. João é grande aos olhos de Deus, como a palavra vai registrar. Você queria estar de que lado? Deus está dizendo que uma das provas que Ele ama seu povo é que Ele elegeu o seu povo, escolheu para sempre. Não há nada que você faça que mude essa condição. A outra maneira que Deus mostra que ama seu povo é que Ele não os rejeitou para sempre, como Ele faz com esse tipo de povo aqui. Então, ele encerra o versículo 5 dizendo, vocês verão isso, meu povo, verão com seus próprios olhos, e exclamarão, grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. É verdade, antigamente os deuses eram medidos por território. Ali é o Deus dos hebreus, ali é o Deus, mas Deus sempre se mostrou, eu sou o Deus acima de todas as coisas, eu sou o Deus poderoso. E o que ele está dizendo aqui, vocês que estão dizendo hoje, será mesmo que tu nos amas? Essa palavra de cinismo e de rebeldia contra mim, o que vocês vão dizer é, grande. Ele é grande de verdade. É isso que o povo de Deus vai constatar. É isso que o povo de Deus vai ver de verdade. Vai sair do cinismo, daquela palavra cínica, à exaltação. E eu quero então encerrar aquilo que pode ser importante para nós nesta noite. Por que é importante falar sobre o amor de Deus? Essa semana eu perdi meu carro, não. Tive dificuldade com o meu carro. Quase perdi. Os homens aqui sabem que
algumas mulheres talvez saibam também, se você não lubrifica o motor do seu carro, você tem que trocar o óleo de tempo em tempo, tá, gente? Eu troquei, tá? Mas apareceu algum problema que estava acusando que eu não havia trocado o óleo. E aí eu troquei o óleo. E apitou de novo o problema. Está lá o negócio piscando, dizendo que eu tenho um outro problema. E eu falei, não sei. Se falta o óleo lubrificando as peças do motor, se você o rodasse ali, ficasse dirigindo com aquela luz piscando, viu, mulheres? Viu, homens também, alguns homens como eu, né? Se eu ficasse andando com aquela luzinha piscando, a probabilidade de eu estourar, eu acabar com o meu motor, era muito grande, muito provável. Porque as peças iam se movimentar sem lubrificação. E o que Deus está fazendo aqui com Israel é lubrificando um coração seco. Para lubrificar um coração seco precisa de amor. E esse amor por pertencer ao seu povo. É assim que Deus está olhando. Valorize que você é meu povo amado de uma vez por todas. Eu te amei. É isso que lubrifica a nossa vida. E que talvez pense, será que você não consegue cultuar a Deus? Não te incomoda? Puxa, algumas vezes sentei aí e eu ficava incomodado porque eu não conseguia me concentrar no culto porque eu estava pensando num problema financeiro que eu tinha. Nas contas que eu tinha que pagar amanhã, ou no dinheiro que eu não tinha, ou numa dificuldade outra qualquer. Não te incomoda prestar um culto dessa maneira? A mim incomoda. E a Deus também. Porque Deus está falando assim, olha para mim. Eu cuido de você. Isso é mais importante, o nosso relacionamento, a nossa intimidade. É isso que vai lubrificar e vai fazer com que você olhe para todas as outras circunstâncias com mais calma. Vai cuidar até, se você é uma pessoa ansiosa, você lembrar que Deus é o seu cuidador, vai te cuidar disso também. Vai acalmar você. Às vezes você está nas suas depressões, nos seus momentos de profunda tristeza. Uma das coisas que eu conversei quando aconteceu isso essa semana, meu coração, a ansiedade, a angústia, logo querem me pegar. Se tem uma coisa que eu tenho, uma luta dentro do meu coração, é a angústia, contra a angústia. Em alguns momentos ela vem, simplesmente, vem e é como querendo arrancar a minha alma, da minha alma, todo o significado, toda a sustentação, toda a base, para eu olhar todas as outras coisas. A angústia faz isso comigo. Talvez você enfrente algum tipo de lutas assim, lutas da alma. Se você olhar para Cristo, e era essa oração que eu fazia, Senhor, as angústias vêm, mas me ajuda a olhar para o Teu amor e a me lembrar que aquilo é uma rocha firme e que ninguém pode me tirar dali. Ore, lembre que você pertence, não são as coisas que você tem ou que você deixa de ter que medem o seu relacionamento com Deus. Mas é o fato de você pertencer a Ele. Então deixa Deus lubrificar. Adore a Deus por pertencer a Ele. Adore a Deus por amá-lo. Adore, cante a Ele. Não deixe que, eu não gosto desse hino. Não faça isso. Não gosto desse cântico. Não deixe de adorar a Deus por uma bobagem dessas. Ou por qualquer outra bobagem que você, não gosta de tal pessoa. Vai resolver logo com ela. Para de perder tempo. Reage. E eu vou encerrar aqui, irmãos, com Romanos 8, capítulo 32, em diante. A palavra de Deus diz que aquele que a partir do verso 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, isso é eleição, é escolha, é o amor eterno de Deus. Olha como Paulo escreve aqui. Aqueles que de antemão conheceu. Alguns já ouviram aqui, sabem que a palavra conhecer na Bíblia é uma intimidade única, preciosa. Então ele está dizendo, aqueles que Deus teve uma íntima comunhão, um íntimo vínculo, a esses Deus também predestinou para serem conformes à imagem
do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E se você se lembrar da primeira exemplo, da primeira face do amor de Deus aqui que eu coloquei para vocês, ela fala de um amor de que o filho só faz o que o pai deseja. Talvez nossa adoração a Deus, nossa vida diante de Deus está sendo difícil porque nós estamos querendo impor muita nossa vontade. E não estamos sendo como Jesus, mas aqui ele está dizendo que esses a quem Deus chamou, predestinou, ele chamou e predestinou para serem conformes a Cristo, não conformes você mesmo. Então se tem alguma palavra, é o Samir que está falando aí dentro da sua mente, ou você mesmo, né, no seu caso, Cristo deve ser o mais importante. Jesus deve ser o molde mais importante. Aqueles a quem foram chamados, predestinados para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou Deus também glorificou. Olha só, uma obra completa, Deus já nos vê lá com Ele. O pastor Ediano vai explicar isso, vai estudar isso com a gente mais para frente. Que diremos então diante dessas coisas? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Diante de tamanha segurança, de tamanho amor, o que você vai dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Está faltando isso para nós, gente. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele de graça todas as coisas? Que todas as coisas? Todas as coisas que são necessárias para nós. Não todas as coisas que nós queremos. E aí ele termina. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Deste amor perfeito, maravilhoso, deste relacionamento. Quem nos separará disso? Será a tribulação? Será a angústia, Samir? Será a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou certo, estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu digo a você, nem a tua indisposição em adorar a Deus é capaz de separar você deste amor. Por isso Deus está chamando você, chamando a mim. Valorize o nosso relacionamento, valorize ter sido chamado, eleito, pertencer a este povo. Isso vai transformar o seu dia a dia, isso vai transformar a sua disposição, isso vai te dar alimento no meio das suas lutas, força nas suas fraquezas, certeza nos seus momentos em que você vai pensar, estou só, nunca estou só, Ele está comigo. Pertencer, ser eleito, ser do povo de propriedade exclusiva do Senhor. Deus nos chamou, Deus nos presenteou, e que nós tenhamos os corações transformados para a glória dEle, para amá-lo mais. Uma última palavra, hoje pela manhã eu vi um texto e compartilhei rapidamente com os irmãos da sala, em que vai sair um livro que fala sobre o relacionamento com Cristo, e que esse relacionamento é muito mais do que desejo por conhecimento. O relacionamento com Jesus deve ser um relacionamento de fome e sede, de extrema necessidade. Se você tiver esse tipo de relacionamento, você vai olhar para o culto a Deus, vai olhar para a igreja, você vai olhar com outros olhos. Você vai olhar com sede de se alimentar da palavra, com sede de estar com aqueles que amam a Deus, com desejo. Você vai colocar Deus em primeiro lugar. Você vai estar parecendo com Jesus. Mas foi por isso que Ele morreu por nós mesmos, para a gente parecer mais com Ele e não com a gente. Que Ele nos transforme dia a dia e tenha alegria, satisfação em nosso culto. Deus está ouvindo aroma suave diante dEle.
porque é um povo que está feliz, está satisfeito nele. Para a glória de Deus.